Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que vou desenvolver as questões trazidas pelos amigos. Os amigos que comentam vídeos como esse, trazem seus comentários, fazem considerações. E esses comentários, considerações, às vezes perguntas, às vezes reelaborações, acabam se transformando em novas postagens. Essa foi a dinâmica dos vídeos desse ano de 2022, ciclo que estou encerrando hoje aqui, esse ciclo de vídeos sobre perguntas, considerações e comentários. E será um dos últimos vídeos desse ano. Ainda vou fazer algumas postagens de considerações finais, digamos assim. Mas esse vídeo aqui é o último desta série, a qual eu aqui, me dá a oportunidade de agradecer realmente todos os amigos que interagiram comigo, trouxeram os seus apontamentos. Foi muito gratificante, foi muito bom. E eu fico realmente muito feliz por essa interação que estabelecemos aqui neste ano e posso dizer ao longo desses anos, já um tempo bastante razoável, né, no qual eu me coloco aqui, né, nessa interação, e na grande maioria das vezes é muito positivo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Muito bem, meus amigos. Primeira questão de hoje. Um amigo pergunta: o senhor conhece os escritos do padre católico indiano Anthony de Mello? Fui apresentado a uns dois textos dele e vi grandes semelhanças com aquilo que o senhor traz sobre o Vedanta. Postei então esses textos em uma lista católica da qual faço parte e recebi comentários de que a Congregação da Doutrina da Fé indicou que a teologia do padre Anthony era estranha ou mesmo contrária à sã doutrina católica. Fiquei bastante pensativo sobre isso. O senhor pode me ajudar com alguma consideração sobre isso? Bom, a primeira questão é que sim, conheço os escritos, né? Sei quem foi, né? Já falecido, padre Anthony de Mello, padre indiano, que realmente se tornou conhecido ali nos anos 80, 90, e muitos de seus escritos não sei se chega, né, ao ponto de ser conhecido como, por exemplo, o padre Thomas Merton e outros, certamente não. Mas, né, as pessoas interessadas assim nessas elaborações teológicas de diálogo certamente tiveram algum contato com alguma coisa que ele escreveu. E ele faleceu em 87. E ele faleceu como padre católico e permaneceu padre católico, nunca foi suspenso do serviço católico, nada disso. Não sei se ele tem tantos livros assim, mas palestras, né, que se tornaram então, nem hoje tem muita coisa dos cotes, né, das retiradas, né, de frases e tudo mais. De fato, a Congregação para a Doutrina da Fé, que é uma espécie de órgão, né, do Vaticano para indicar considerações, sobretudo feitos no âmbito ali da igreja, que não estão de acordo, né? Assim, regulamentar a exposição da fé católica, fez uma indicação no ano de 1998, um comentário a respeito da teologia geral do Padre Anthony, considerando que a teologia do Padre Anthony teve uma transformação ao longo do tempo e que no final os seus escritos já não apresentavam mais uma total coerência com a fé católica, mas que estavam muito influenciados por pensamentos das filosofias orientais, sobretudo das perspectivas não dualistas. Então, determinou, né, pontos em que os discursos do padre Anthony eram, ao ver da Congregação da Doutrina da Fé, incompatíveis com a fé católica. Sobretudo porque, segundo esse comentário, apresentavam uma indicação de confronto com a fé em um Deus pessoal.
e apresentavam também uma certa contestação à própria importância ou validade da igreja, das orações e tudo mais. Então, o que disse, né? Não colocou o padre sob suspeita de ser católico, nem nada disso, mas disse que os seus ensinamentos estavam contaminados por uma mentalidade que era estranha à fé católica. O que acontece? A Igreja Católica, e assim, assinado pelo seu, né, superior, né, a doutrina, a Congregação da Doutrina da Fé, que na época foi o Joseph Ratzinger, né, que depois se tornou o Papa Bento XVI. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, do padre Ratzinger. Fé, Verdade e Tolerância, o Cristianismo e as grandes religiões do mundo. É um livro fundamentalmente crítico ao diálogo interreligioso, da maneira como foi realizado após o Concílio Vaticano II, que começa o livro ele fazendo uma grande crítica ao dito encontro de Assis, que os católicos devem lembrar, não é? Quando o Papa João Paulo II se reuniu em Assis como representante de várias religiões, né? E houveram assim manifestações, né, que os católicos mais piedosos consideraram, né, ultrajantes, né? Ele estava ao lado ali dos cismáticos orientais, estava ao lado de budistas, de hindus, alguém, por exemplo, do caminho de Shiva, colocou, né, uma tilaca, né, tripla na testa do Papa João Paulo II, que recebeu aquilo muito afetuosamente. E aquilo foi considerado muito escandaloso. Né? Numa mesa tinha uma estátua do Buda e uma cruz. Então, o Ratzinger faz uma crítica contundente a isso, dizendo que aquilo tudo escandalizava muitos católicos, dizendo então que fé, verdade e tolerância era uma maneira de dizer que tolerância é o máximo que você pode ter com outros pensamentos. E a verdade é a verdade única e exclusivamente como compreendida pela Igreja Católica pré-Vaticano II. É basicamente isso que ele está dizendo. Então, isso significa que essa mentalidade, né, esse comentário da Congregação para a Doutrina da Fé sobre os Institutos do Padre Anthony são compatíveis com essa visão. Ou seja, o Concílio Vaticano II avançou bastante, ele deu um discurso à Igreja muito mais conciliador, muito mais compreensivo do outro, mas até a página 3. Como eu já disse aqui, né, a instituição do papado de João Paulo II, com o falecimento do Papa João Paulo I, refriou muito do espírito do Concílio Vaticano II, e isso também indicou uma redução da capacidade de fato, conhecer os outros. Então se tornou uma coisa assim de boa vizinhança, de camaradagem, mas aquele ímpeto se tornou muito refreado. Então, os movimentos, por exemplo, católicos estabelecidos ali antes do Concílio Vaticano II, na Índia, por exemplo, de estabelecimento de uma liturgia que conversasse mais com o espírito indiano, foram refreados. Gradativamente foram reduzidos, foram diminuídos. Então você tem, por exemplo, né, com o padre Antônio de Mello, considerações dele que realmente dialogam bastante com o pensamento das perspectivas não duais. Mas isso é uma dimensão de interpretação das palavras de Cristo. É uma dimensão de interpretação do Evangelho. O que deveria se esperar do Concílio Vaticano II seria uma maior abertura para compreender essas múltiplas dimensões. E isso foi a dificuldade. Então, assim, os católicos, né, se abriram bastante para compreender os tesouros, por exemplo, da cristandade oriental, né? Compreenderam que existiam riquezas incríveis fora do ponto de vista fundamentalmente romano. E o diálogo com o cristianismo oriental, né? O fascínio dos católicos com a iconografia, né? com os livros como Relatos de um Peregrino Russo, né? Cordão de Oração, a ideia do exicasmo, do monasticismo ortodoxo, né? Tudo isso permitiu aos católicos uma abertura a certas coisas,
com mais facilidade do que, evidentemente, aquilo que estava presente no budismo, no hinduísmo, no Vedanta, no taoísmo. Alguns sacerdotes católicos, padres católicos, tiveram essa coragem de ir mais por ali, não é? Eu falei aqui do padre Thomas Merton, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, o padre Thomas Keating, né? Também beneditino, não é? Quem mais? Padre John Main, também beneditino, né? E há outros nomes, né? Padre William Menninger, também no movimento, né, da oração centrante, né? Padre Basil, né? Pennington também envolvido com esse movimento. Então, assim, né, a nuvem do não saber, né, a meditação a respeito de outras maneiras de contemplar Deus, quando são linkadas à ideia grega do exicasmo, parece soar mais aceitável pelos católicos. Quando isso soa demais vedantino, aí há um medo, né? Há um temor. Eu acho que é muito por aí. É uma dificuldade de ampliar a possibilidade de compreender a imanência e a transcendência de Deus. Não é? Então, esse comentário sobre os ditos do padre Anthony estão criticando, por exemplo, considerações sobre a imanência de Deus, né? Sobre Deus presente. Né? Então, assim, o padre Thomas Keating falava, por exemplo, com muito cuidado, que não deveria se confundir a linguagem do panteísmo com a linguagem do paneteísmo. Ele dizia, o panteísmo de fato é contrário à perspectiva cristã, não é? Como se o mundo em si, com as suas coisas e seres, fosse Deus. Mas o paneteísmo fala de Deus nas coisas, e isso é bastante próximo daquela linguagem do Cristo, que falava, né, da uma unidade fundamental, não é? Então, assim, existiram indivíduos mais habilidosos em saber contornar e apresentar essa busca por conhecer o outro em uma linguagem cristã do que outros. E eu acho que o padre Anthony, às vezes, foi um pouco menos cuidadoso nisso. E recebeu essa crítica, assim, um tanto quanto covarde, né? Porque anos depois, né? 11 anos depois da sua morte, né? Então, assim, não teve como se defender, né? Não teve como se colocar. Então, assim, eu considero, assim, um comentário tosco, tacanho, como o conteúdo desse livro do Ratzinger que eu mostrei. Que assim, chega a ser constrangedor. Eu cheguei a ler o livro algumas vezes, assim, constrangido com o que estava lendo. Pela grossura, né, da questão. Isso é muito comum, né, dentro do ambiente cristão. Existe muita gente boa, não existe muita gente não, mas existe gente boa que consegue pensar um pouco mais além da determinação óbvia e ver pontos de conexão. Isso não significa dizer que concordem em tudo. Vão continuar sendo cristãos fundamentalmente, e o cristianismo é um sistema de Bhakti Yoga, ok? Ele é devocional, ele fala de um Deus pessoal, sim, sem dúvida nenhuma, tem, né, uma relação direta com a encarnação de Cristo, nenhuma dúvida disso, mas ele permite elementos também de você também contemplar outras percepções, né? Então você tem essa possibilidade, né, de ver de outras maneiras. Mas, né, eu falava em um vídeo algum tempo atrás de uma percepção de um ancião ortodoxo sobre as práticas, né, vedânticas, por exemplo, de oração do Santo Nome, de japa, né, de repetição do nome divino. E ele olhava tudo com uma vontade tão grande que impedia de ver a grande conciliação que existia entre as práticas do exicasmo, que ele dizia ser praticante, e as práticas desses. Por preconceito, não é? Por medo. E aquela coisa tão cristã, né? Tristemente, não de Cristo, ok? Não de evangelho, mas de cristianismo insano,
que é a briga mortal por terminologias, por coisinhas, né? Essa coisa que separa até hoje as igrejas ortodoxas do Oriente e as igrejas, né, calcedonianas, né, e não calcedonianas, por coisas sobre a natureza do Cristo, que são terminologias e tudo mais, sobre duas naturezas, sobre uma natureza com duas, assim, é uma pessoa, né, com duas naturezas. É um amor pelo fermento dos fariseus que Jesus falava do Evangelho, né? Esse é o problema dos teólogos, quando eles têm muito amor pelas suas querelas, né? E eu acho que é isso que está, né? Então, assim, é muito natural que você vai postar isso numa comunidade católica e vai aparecer as pessoas dizendo: não, isso aí é um truque vedântico, vedantista, budista, taoísta, para corromper. Ele era um padre católico que dedicou sua vida ao sacerdócio católico, mas estava em busca de compreender a verdade de um modo que fosse mais concreto para ele, não é? Eu tenho certeza que muitas pessoas que, tendo nascido no cristianismo, né, se tornaram adeptos de escolas do Vedanta, de caminhos budistas, do taoísmo, teriam permanecido dentro da atmosfera, da esfera do catolicismo romano, por exemplo, se tivesse tido a oportunidade de contemplar a visão desses padres católicos que tiveram tanta boa vontade em poder ler essas coisas com um olhar cristão. Ok? Muito bem. Segunda questão de hoje. Saudações. Sou protestante, presbiteriano. Tenho muita curiosidade sobre todos esses assuntos. Os assuntos aqui que ele está falando são comparações entre... Eu fiz um vídeo sobre comparações entre teologia católica e ortodoxa, né? Ele diz que tem muita curiosidade sobre isso. E a título de curiosidade, ele diz que sabe que tem muitos protestantes que são muito intolerantes e tudo mais, mas a pergunta dele é de um sincero interesse sobre o assunto, de conhecer. Aí ele diz assim: vocês, ele está se referindo aos ortodoxos, eu não sou mais um cristão ortodoxo, mas ele diz: os ortodoxos celebram a dormição de Maria, sua morte. Isso quer dizer que os ortodoxos creem que o corpo dela foi ressuscitado? Há alguma ressurreição de Maria? Desde já agradeço. Muito bem. Festa da Dormição da Mãe de Deus, uma das grandes festas, né, das 12 grandes festas ortodoxas. Calendário de festas ortodoxas existe a Páscoa, a festa maior, e 12 grandes festas relacionadas a Jesus, a vida de Jesus e a vida de Maria. A dormição da Mãe de Deus é quando se celebra, ou seja, se lembra coletivamente a morte da Mãe de Jesus, a Virgem Maria, segundo a Igreja Ortodoxa, caracterizando que ela morreu corporalmente. E diferente do que os católicos que celebram a Assunção de Maria, ou seja, ela foi elevada aos céus. Embora já tenham tido declarações concretas, né, Papa católico dizendo Maria morreu e foi elevada aos céus, existe uma ênfase maior no fato de que ela foi assunta aos céus. Ou seja, não passou pela corrupção da carne e já está entre os eleitos, entre os justos. Os ortodoxos também acreditam que Maria já está entre os eleitos, entre os justos, não vai passar pelo juízo, já está resolvida a situação dela e ela está com o seu corpo glorioso já, ou seja, o corpo em que os cristãos acreditam todos vão viver a eternidade. Maria já o conquistou e isso aconteceu 3 dias após a sua morte corporal, ou seja, coincidentemente, né, assim como a morte de Jesus, 3 dias depois, né, segundo a tradição, isso não está escrito em lugar nenhum, né, segundo assim relatos tradicionais, os discípulos de Jesus estavam destacados pelo mundo, né, Império Romano ali, pregando, e aí o que acontece é que eles foram misticamente reunidos para o enterro da Virgem Maria. E aí, 3 dias, mas Tomé não foi, olha só que coisa curiosa, Tomé não foi misticamente reunido. 3 dias depois, Tomé chegou, ficou muito triste, foi ao túmulo, quando chegou lá, não tinha, chamou os outros discípulos, e aí ele foi aquele que foi em dúvida, né, sobre a ressurreição de Jesus. Chama os outros discípulos, e aí todos eles têm uma visão da Virgem Maria dizendo que estará com eles constantemente. Isso é piedade oriental, ok? Isso não é dogmático, ninguém tem que acreditar nisso fundamentalmente dentro da Igreja Ortodoxa, mas isso é muito propagado, né? O padre João Kronstadt gostava muito dessa história.
que acontece? Então, assim, os ortodoxos acreditam que Maria morreu e que 3 dias depois foi elevada aos céus com o seu corpo. Por isso não há túmulo de Maria. Ela foi elevada com o seu corpo já glorificado para o céu, assim como o corpo de Jesus ressuscitado é o mesmo corpo. É nisso que acreditam os ortodoxos. O que acontece, meus amigos? Então, nas igrejas ortodoxas se celebra a festa da dormição e 3 dias depois há uma procissão com o ícone da Virgem, né, com o seu sudário, digamos assim, e celebrando justamente essa ressurreição, essa elevação aos céus e tudo mais. Não se usa o termo ressurreição, ok? Mas usa-se esse termo de que ela foi então, elevada, que ela não estava mais no túmulo e ela apareceu aos discípulos já com seu corpo glorioso. O concreto dessa coisa toda é o seguinte: Maria, ela não viveu neste mundo uma relação em que as pessoas a viam como virgem, que deu à luz a Jesus, e como a protetora dos cristãos. Ela não viveu essa realidade. Ela não teve uma relação com as pessoas em que as pessoas a tratavam assim. Sri Sarada Devi, consorte de Sri Ramakrishna, viveu a sua vida cercada pelos discípulos de Ramakrishna, sendo vista como uma encarnação do divino feminino, ok? Como a mãe divina. A Virgem Maria não teve esta vivência, o que não significa dizer que ela não fosse querida pelas pessoas, mas ela não tinha em relação aos discípulos de Jesus esse lado, esse lugar. Isso é uma criação da igreja. A igreja concebeu isso ao longo do tempo, sobretudo como das questões cristológicas, para se definir Jesus, começou a se pensar: a sua mãe é também especial porque ela deu a luz a ele, deu a luz de modo virginal. Tudo isso é posterior. Nos tempos de Jesus, nunca ninguém concebeu que Jesus tivesse nascido de uma virgem. Nunca ninguém concebeu isso. Isso só foi concebido depois. Porque nós sabemos disso. Porque senão no Evangelho, isso seria uma questão presente. As pessoas o tempo todo perguntariam: mas como assim você nasceu de uma virgem? Como assim você nasceu de uma virgem? Não dizem aí na profecia de Isaías que o Messias veio de uma virgem? Não, não se dizia isso. Porque essa interpretação de que o Messias viria de uma virgem é a tradução da Septuaginta, que era verdadeiramente o conhecimento bíblico mais conhecido nos dias de Jesus, é verdade, porque eles eram judeus helenizados. Contudo, não existia nenhuma cultura, nenhuma tradição de que o Messias viria de uma virgem. Não eram escolhidas virgens que se casavam com homens idosos para que pudesse gerar o Messias. Isso não acontecia. Então isso é uma construção da igreja, que concebeu toda uma elaboração para que Maria fosse depois elevada a essa condição. Nos dias de Maria isso não aconteceu. Então todos esses relatos são piedosos, são construções teológicas, eles não dizem de fato a realidade do que aconteceu. Mas o que as igrejas ensinam é algo dentro dessa mitologia. Ok? Muito bem. E assim, para mim é muito evidente que faz todo sentido um devoto de Jesus sentir amor, afeição pela mãe do seu Senhor. Para mim faz muito sentido. Com toda certeza era uma pessoa especial. Com toda certeza, claro que sim. Com toda certeza tinha um coração cheio do amor divino. E eu reverencio Maria. Claro. Só que esta construção, da maneira como se faz, é próprio da tradição da igreja. Ok? Você não precisa acreditar nisso. Né? Muito bem. Outra questão. Eu tenho duas dúvidas. A Igreja Ortodoxa está mais próxima do que a Católica Romana daquilo que os pais da Igreja pregavam? E os pais da Igreja estavam próximos do que os apóstolos pregavam? Ou eles já estavam distorcendo os ensinamentos? Bom, muito bom. O primeiro que o entendimento de pais da Igreja é um pouco diferente para católicos e para cristãos ortodoxos. Okay? Os cristãos ortodoxos vão falar mais dos santos padres e vão estender a dimensão dos santos padres continuamente e atualmente. Ou seja, você muitas vezes vai ver um cristão ortodoxo falando de um monge do Monte Athos, considerado santo e sábio, como um santo padre. Não é? Vão falar, por exemplo, de São João de Kronstadt como um santo padre, sem grandes constrangimentos. Já os católicos estabelecem uma linha no tempo e determinam um momento histórico em que existem esses pais do pensamento patrístico.
né? A ideia do ensinamento dos padres é a patrística. Então, os católicos têm uma maior formalidade para estabelecer isso. E tem uma relação diferente que os ortodoxos têm, não é? Porque a Igreja Católica tem aquilo que se chama de magistério da Igreja mais bem constituído, estabelecido do que a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, ela não tem muito bem essa formalização de um magistério da Igreja Ortodoxa. Ela pega citações dos santos e estabelece um tipo de consenso entre aquilo e diz: isso aqui é um pensamento da Igreja, porque os santos padres assim disseram. Enquanto a Igreja Católica formula uma teologia mais sólida e até aponta ensinamentos dos pais da Igreja para referendar esse ensinamento, mas ela tem já uma formulação teológica mais bem constituída do que a Igreja Ortodoxa. Porque a Igreja Ortodoxa são muitas igrejas e elas têm um senso de unidade institucional menos bem definido do que a Igreja Católica. Ok? Contudo, assim, no que diz respeito ao ensinamento desses ditos santos padres ao longo do tempo, o que nós podemos dizer assim é que a ideia de igreja que os santos padres tinham, ela é compartilhada pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa. A ideia de que existe uma igreja fundada por Cristo, de que Cristo queria que existisse uma igreja, que os sacramentos são estabelecidos pela vontade de Cristo, todos eles, e que eles têm uma linha direta, né? Os bispos das igrejas e os apóstolos de Cristo e tudo mais. Tudo isso, né? Essas elaborações, interpretações, elas são concebidas de modo igual pela Igreja Católica Romana e pelas igrejas ortodoxas. Contudo, no que diz respeito a um aspecto fundamental da fé do catolicismo romano, que é a liderança universal do bispo de Roma, eu acredito que dificilmente você vai encontrar um consenso sobre isso no ensinamento de santos padres. Então, de certa maneira, no que diz respeito à organização da igreja, talvez a Igreja Ortodoxa esteja mais próxima desses ditos santos padres, no que concerne à ideia de que a igreja não tinha uma liderança humana e um bispo local que fosse o chefe de toda a igreja universal. Esse desenvolvimento católico romano, ele se afasta um pouco daquilo que a igreja em cena desenvolveu ao longo, né, dos séculos. É uma inovação que o catolicismo criou, que vai né, assim, é consequente desta maior organização institucional que a Igreja Católica Romana tem. Agora, a segunda questão dela, né, então, assim, a primeira, quem está mais próximo dos santos padres? No que diz respeito ao conceito de igreja, são iguais. No que diz respeito ao entendimento de uma igreja liderada pelo Papa, eu acho que a Igreja Católica Romana destoa mais do ensinamento desses santos padres. É claro que aqui você vai ter muitos católicos que vão trazer citações assim, escarradas de santos padres, afirmando a glória da Igreja de Roma, do Papa e tudo mais. E um ortodoxo pode fazer o mesmo exercício de trazer outras centenas de citações, inclusive dos mesmos santos padres, dizendo que não é assim. Eu já vi isso acontecer há anos atrás e já participei desse tipo de movimentação e discussão em um certo período da minha vida, graças a Deus, já superado. Mas eu conheço bem essas questões, essa é uma questão que não tem solução. Cada um vai escolher o que quer. Eu, particularmente, vendo de fora, que eu não sou nem católico romano, nem cristão ortodoxo, acho que um consenso, uma maioria, ou um pensamento predominante desses santos padres, é de que não existia um papado como concebido pela Igreja Católica depois, né, da Quarta Cruzada, digamos assim. Okay? Muito bem. Essa é a primeira questão. A segunda questão é... Vamos ver aqui, eu esqueci. Ah, tá. E os pais da igreja estavam próximos do que os apóstolos pregavam, ou eles já estavam distorcendo os ensinamentos? Então, os apóstolos de Jesus não conceberam uma igreja como os santos padres conceberam. Eles eram judeus, os apóstolos de Jesus eram judeus, todos eles eram judeus que estavam pensando em uma maneira judaica de compreender Jesus. Então estavam vivendo como discípulos de Jesus entre os judeus e morreram assim.
Eles não conceberam a criação de uma outra religião. Eles conceberam uma renovação da única religião que eles entendiam existir, que era a religião de Moisés, de Abraão e de Jesus. Então, evidentemente que o entendimento dos Santos Padres é um entendimento desdobrado historicamente. Os Santos Padres vão dizer: tudo o que nós cremos já estava sendo dito pelos apóstolos, eles estavam ali estabelecendo a igreja. É um entendimento interpretativo, que evidentemente, né, assim seria um anacronismo dizer os Santos Padres não os apóstolos não conceberam isso, né? Morreram todos eles imaginando que estavam, né, sendo apenas aquilo que eram sempre. Jesus estava cumprindo os profetas, apenas isso, né? Ideia de Novo Testamento, Velho Testamento, isso é coisa posterior, né? Muito bem. Outra questão. Outra questão diferente dessa. Eu vou colocar uma outra aqui que tem mais a ver com esse assunto de igreja ortodoxa e tudo mais, depois eu vou para uma que não tem nada a ver. Um amigo pergunta: o senhor lembra de uma postagem de alguns anos atrás em que um ator se convertia à ortodoxia e por isso abandonava a profissão de ator, pois, segundo ele, a fé e a atuação eram incompatíveis? Como o senhor vê essa questão hoje em dia? Lembro que na época o senhor tendia a ver a postura dele como positiva. E hoje, como vê? Eu lembro disso, sim. Lembro muito bem. Eu acho que eu fui a única pessoa que postou sobre isso. Eu tinha um blog chamado Cetro Real. E esse blog ele era fundamentalmente de traduções de textos de boletins e de jornais virtuais ortodoxos. E eu fazia uma tradução para o português, postava, e era muito constante, sei lá, mais de 1000 artigos entre 2007 e 2015. Tá? E eu lembro dessa postagem. O nome do ator era um ator holandês que conheceu um ancião ortodoxo. Não vou lembrar agora o nome do ancião, mas ele se converteu à ortodoxia. O nome do ator, eu anotei aqui, é o Joseph Van den Berg. Joseph Van den Berg. Mas ele acabou sendo recebido na ortodoxia com o nome ortodoxo de Nectários e foi considerado monge. Ele era um titereiro, sabe? Um sujeito que brinca com marionetes, faz, né, teatro de marionetes, mas um grande artista, concebia esses bonecos, técnicas e tudo mais, era um dramaturgo, era um ator também, né, ele pessoalmente. E ele então teve um processo de conversão à ortodoxia através desse ancião. E ele, um certo dia, numa peça, ele começou a peça se apresentando para as pessoas, falando de sua conversão à ortodoxia e dizendo que por ter se convertido à ortodoxia, agora não podia mais mentir. E a mentira era a ferramenta do ator, sim, né? Reformulava a realidade, né? Fingia ser uma pessoa, falava uma frase que não era verdade, e isso não era mais compatível com ele, porque agora ele só podia viver a verdade. Então ele abandonava a carreira naquele momento e dizia para as pessoas: vocês vão lá na bilheteria e peguem seu ingresso de volta, porque não vai ter peça. Nunca mais vai ter comigo. E ele foi embora e tal, e foi viver numa pequena ermidazinha, né, numa casinha assim, um container cheio de ícones e tal, e vivendo em oração. Isso aconteceu no início dos anos 2000. E eu acho que ele é vivo ainda e continua, permanece né, no seu monasticismo. Na época eu postei isso e achava que aquilo era um testemunho de uma conversão vigorosa, alguém que de fato faz como aquilo que Jesus propôs ao jovem homem rico, né? Abandona tudo as suas riquezas e me segue, né? Ele abandonou suas riquezas, né? Fundamentalmente ali era a sua arte, era a sua profissão, era a sua cultura, era a sua vida, de certa maneira, né? E ele foi buscar aquilo que ele considerou o tesouro,
que era a identificação da fé, no caso a fé da Igreja Ortodoxa. Então eu achava isso positivo e continuo achando positivo esse tipo de univisão. Vamos lá. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia algo muito importante sobre a verdade. Ele dizia: nesse tempo, o maior asceticismo é ser veraz, é dizer a verdade. Dizer a verdade é o esforço ascético mais poderoso. Mas Sri Ramakrishna dificilmente diria para um ator para ele deixar de ser ator, porque ser ator não correspondia com a verdade. Sri Ramakrishna tinha devotos que eram atores. Sri Ramakrishna reabilitou os atores, as atrizes que eram vistas na Bengala daquele tempo em que ele vivia como degenerados, as mulheres como prostitutas, eram atrizes, eram prostitutas. E Sri Ramakrishna fez todo um esforço para reabilitar essas pessoas. Ele foi a uma peça de teatro, isso já era muito mal visto, e tinha uma representação de uma atriz que fazia Chaitanya Deva, e ele disse que ali não era uma atriz, era o próprio Chaitanya. Essa atriz se tornou devota de Sri Ramakrishna, e Sri Ramakrishna ajudou a todos a ver como todo mundo em qualquer lugar pode realizar Deus sem deixar a família, sem deixar a profissão. Ele desconstruiu a ideia dessa necessidade de você ir buscar Deus. Deus está aqui, ó, no coração. Se você realiza isso, você pode ser marido, mulher, ator, atriz, soldado, rei. E você vai cultivar um monasticismo, um monos, né? uma solidão com Deus no seu coração e vai ver Deus em todos. Então, Sri Ramakrishna, por exemplo, claro, ele não desconsiderava a ideia da vocação da pessoa buscar Deus. Ele dizia, né? Esse é o primeiro caso. Mas entendia que você poderia, uma vez que realizou de fato Deus, estar no mundo sem ser tocado pelo mundo. Então, eu não vou dizer aqui que a questão desse ator fosse errada, mas o que eu digo é que ela não pode ser interpretada como um único caminho de conversão. Eu acho assim, que ele pode dizer assim, olha, a partir desse momento eu não tenho mais motivação mais para fazer isso. Eu não tenho mais alegria em fazer isso, porque eu estou tão voltado para esse coração espiritual que agora o meu caminho é só oração. Melhor para mim. Agora, dar a ideia de que você não pode ser uma pessoa anelada a Deus porque você é ator, eu acho que pode ser um entendimento distorcido. Não é? Pode, claro que pode. Sem dúvida. Pode ser um artista, pode ser um ator. E fazer tudo como oferta a Deus. Sri Ramakrishna dizia isso. Oferece tudo o que você faz a Deus. Oferece a sua arte a Deus. Não é? Enfim, é isso. Outra questão que eu ia falar agora que tá melhor agora colocado. Uma pessoa me pergunta: é um dos discursos religiosos mais presentes e de modo universal, cristãos, muçulmanos e mesmo das religiões orientais, a condenação como um dos maiores males à pornografia. Como compreender em um mundo com tanta miséria, guerras, violência contra as mulheres, perseguição e racismos, haver tanta ênfase nesse tema? Qual é o problema das religiões com o prazer sexual? Muito bem. Sri Ramakrishna dizia que existem duas correntes que nos prendem ao mundo: luxúria e ganância. Veja, Sri Ramakrishna não está dizendo que o que mais entristece Deus é luxúria e ganância. Ele está dizendo que mais nos prende a esse mundo é luxúria e ganância. Se você se desacorrenta de luxúria e de ganância, muito mais fácil é você realizar Deus. Por quê? Porque luxúria é prazer da carne e ganância é atenção aos nossos apegos da mente. Né? Status, dinheiro, poder tem a ver com a mente, e prazer sensorial tem a ver com a nossa animalidade. São dimensões do nosso ser, mas são dimensões que nos prendem a esse mundo. Né? Então, assim, Jiva e Jagat, né? Os seres no universo. Se estamos satisfeitos com isso, nos acorrentemos com luxúria e ganância e vamos permanecer aqui. E aí a lei do karma vai regulando qual vai ser o nosso lugar nessa brincadeira. Qual é o nosso lugar na fila do pão, como se diz. Né?
que a gente vai ganhar aqui? Mas a gente vai continuar aqui. A gente quer transcender isso, a gente quer realizar a volta para casa, aí a gente precisa desacorrentar de luxúria e de ganância. É isso. Então, assim, pornografia. Pornografia é uma indústria de amostragem de pessoas tendo relações sexuais, para que outras pessoas tenham prazer vendo outras pessoas tendo relações sexuais. De modo que essas pessoas que estão tendo relações sexuais, elas são como pedaços de carne que você está consumindo. Você está consumindo os corpos dessas pessoas, não é? E está nisso trazendo toda a ideia de felicidade e contentamento para o seu corpo. É a busca que você busca, né? A sua consumação é ter prazer corporal. Por que as religiões falam contra isso? Porque isso é contrário à liberação espiritual. Né? Primeiro, ver pessoas como objetos. Sobretudo que as mulheres, né, são muito objetificadas, né, na indústria pornográfica. É uma redução da dimensão humana. Eu posso ver Deus no homem. Eu posso ver nádegas, vagina, pênis, seios, coxas. É uma escolha. É uma escolha. Como as religiões não fariam a escolha por ver Deus? Né? Então, fora o fato de que existe muita exploração, existe muitos traumas e dramas nessa indústria que são superados e ignorados pela ganância. Aquela outra corrente ganha-se muito dinheiro com essa indústria que tem a ver com trabalho escravo, muitas vezes, com apropriação da pobreza dos outros, com abuso, que leva a muitas desgraças, suicídios, estigmatizações, e é uma indústria do segredo, né? Do submundo, né? Que também ajuda a prejudicar muito a vida das pessoas que estão consumindo isso. Mas tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro. Então é por isso. Não é que as religiões tenham um problema com o prazer sexual e, você diz, né, tem os problemas do mundo, né? A fome, a miséria, as guerras. É verdade, todos esses problemas são decorrentes do quê? De não perceber Deus no mundo. De não perceber Deus no homem. De não divinizar a condição da vida. Não é? Ganância. Não é? Essas coisas. Então, podemos dizer que a pornografia está dentro disso. Eu de fato, vou considerar que você tem razão se alguém fala mais da pornografia do que da violência, fala mais da pornografia do que do preconceito, fala mais da pornografia do que da guerra, ou destaca a pornografia apenas e não fala das outras coisas. Aí eu realmente, né? Não importa que as pessoas estejam morrendo de fome, o problema é o filme pornográfico. Aí eu concordo com você. Há uma distorção muito grande. Mas o colocar a pornografia como um descaminho espiritual, eu acho que é totalmente coerente. Eu também acho. Ok? Muito bem. Outra questão. Legal. Ótimo. Uma amiga trouxe. Assisti um vídeo do Swami Medananda, que é monge da Ordem Ramakrishna. E ele afirmava que Swami Nikhilananda, que foi um antigo Swami da Ordem Ramakrishna radicado nos Estados Unidos da América, em Nova York, foi presidente da Sociedade Vedanta, fundada por Swami Vivekananda, era um discípulo da Mãe Divina Sri Sarada Devi e foi o tradutor do Sri Katarita, Ramakrishna Katarita, né, nectárias palavras de Sri Ramakrishna, que foram traduzidas do Bengali pelo discípulo Mahendranath Gupta. Ele traduziu o Katarita para o inglês com o título de O Evangelho de Sri Ramakrishna. Swami Nikhilananda foi então esse grande personagem espiritual. Então, só um parênteses, ok? Então ele diz aqui que o Swami Medananda fala, né, que
A tradução que o Swami Nikhilananda fez não continha um comentário do tradutor do Bengali que declarava Sri Ramakrishna era mais favorável ao Vishistadvaita de Ramanuja do que do Advaita Vedanta de Shankara. Aí esse rapaz diz, tem duas questões. É uma moça, na verdade. Tem duas questões. Por qual razão Swami Nikhilananda se omitiu a respeito dessa coisa? E o segundo ponto é, esse tipo de explanação de um jovem Swami da ordem, o Swami Medananda, aponta algum sinal de ruptura futura dentro da tradição de Sri Ramakrishna? Muito bem. Eu vi esse vídeo, muito legal, e estou trabalhando na tradução dele para o canal Luz do Vedanta. É um vídeo no qual o Swami Medananda, assim, recém-sagrado Swami da ordem dos Swamis, da ordem Ramakrishna, que até algum tempo atrás era conhecido pelo seu nome de Brahmachari Ayon Maharaj, e é autor de um livro muito importante para a tradição de Sri Ramakrishna, que é um livro que trata de elaborar uma direta exposição sobre o que era a teologia de Sri Ramakrishna. Um livro chamado Infinitos Caminhos, eu não lembro agora o nome em inglês, mas um livro muito importante, que eu estou buscando adquirir para ler e para ajudar a traduzir também. Amadoristicamente, ok? Para consumo pessoal mesmo e para ajudar os amigos que tenham devoção por esse caminho. Swami Medananda, então, tem trabalhado muito nessa questão de explanar a amplitude da teologia de Sri Ramakrishna, dizendo, olha, Sri Ramakrishna não era Vedanta, não era Advaita Vedanta, não era Vishistadvaita, ele era uma outra coisa. Não era dualista, ele era uma outra coisa, um Vedanta próprio de Sri Ramakrishna. E ele faz um vídeo, então, explicando as proximidades e distinções entre a teologia do Vishistadvaita de Sri Ramanuja e a teologia de Sri Ramakrishna. O vídeo tem esse corte, tem esse objetivo. E nesse vídeo ele fala que na tradução do Katarita para o inglês, de fato existia esse comentário em Bengali do Mahendranath Gupta, o discípulo M, dizendo, segundo a visão dele, Mahendranath Gupta, a teologia de Sri Ramakrishna, o pensamento de Sri Ramakrishna era mais próximo do Vishistadvaita do que do Advaita Vedanta. Ele dizia, Sri Ramakrishna não acreditava nisso de que o mundo é ilusão, é maia, não. Ele acreditava que o mundo é real, que os seres são reais e que são partículas de Deus, assim como Ramanuja. É isso que o Swami Medananda diz. E diz, o Swami Nikhilananda não incluiu isso na tradução em inglês. Mas ele explica o Swami Medananda. Ele, particularmente, o Swami Medananda, não concorda exatamente com o Mahendranath Gupta, dizendo que Sri Ramakrishna fosse o Vishistadvaita. Ele diz, Sri Ramakrishna certamente valorizava o Vishistadvaita, assim como valorizava o Advaita Vedanta, e valorizava os dois como verdade, o que aparentemente pode parecer uma contradição, já que Vishistadvaita Vedanta e Advaita Vedanta se contrapõem. Sri Ramanuja é um crítico de Shankara, radicalmente crítico em certos aspectos. Embora ambos fossem vedantistas, ambos sejam classificados como Advaitins, no sentido, né, profundo, mas eles eram teologias diferentes, ok? Shankara, obviamente, não conheceu Sri Ramanuja, morreu antes. Mas Sri Ramanuja, que conheceu Shankara, criticava o Advaita Vedanta de Shankara. E Sri Ramakrishna, disse Swami Medananda, valorizava os dois. Então, Swami Medananda discorda um pouquinho aqui do comentário de Mahendranath Gupta e diz, não é que ele fosse Vishistadvaita, não é que ele fosse Advaita, ele concordava com ambos de uma maneira a qual Sri Ramakrishna maravilhosamente explica. Então, o que acontece? Esse amigo pergunta, por que Swami Nikhilananda não colocou essa parte? Talvez porque ele tenha entendido, assim como o Swami Medananda, que esse comentário pessoal do Mahendranath Gupta fosse um tanto quanto distorcido.
Aí alguém vai dizer assim, pô, mas ainda assim não deveria fazer essa tradução e depois colocar uma nota lá dizendo que talvez não fosse exatamente assim? É verdade, isso seria uma escolha de tradução. As traduções são sempre escolhas. Existem sempre esses elementos. Aquilo não era, ele não cortou um ensinamento de Sri Ramakrishna. Ele não cortou uma passagem de declaração de Sri Ramakrishna. No mesmo Gospel of Sri Ramakrishna, Evangelho de Sri Ramakrishna, traduzido pelo Swami Nikhilananda, há várias citações de Ramakrishna em favor de Madhva, em favor de Ramanuja. Então não existe aqui uma tentativa de esconder o Vishishtadvaita presente ali na teologia de Sri Ramakrishna. Né? Então esse é o primeiro ponto. Ele fez um trabalho de tradução, ele teve seus métodos, as suas escolhas, né? Não existe uma tradução igual uma outra, é sempre diferente, né? E aí, mas o Swami Medananda marca isso, grava isso, porque ele achou importante, e é verdadeiramente importante, como uma ampliação da percepção. E aí o que acontece? Porque, de fato, como o Swami Medananda indica, e como outros já indicaram anteriormente, como o Swami Tapasyananda, por exemplo, olha, autor desse maravilhoso livrinho aqui, ó, Escolas Devocionais do Vedanta, Bhakti Schools of Vedanta, do Swami Tapasyananda, um grande sábio da ordem, que era muito dedicado a justamente isso, a tratar de outras escolas do Vedanta para além do ensinamento de Shri Shankara, porque o Advaita Vedanta é muito importante dentro da concepção da ordem Ramakrishna, sem dúvida nenhuma. Swami Vivekananda via o Advaita Vedanta como o ápice da perspectiva filosófica hindu. Está evidente, então, para Swami Medananda e para quem lê o Evangelho de Sri Ramakrishna, que Sri Ramakrishna, particularmente, achava que existia uma conciliação entre o Advaita Vedanta de Shankara e o Vishishtadvaita de Ramanuja. Tá? Sri Ramana Maharishi dizia o mesmo. Dizia Vishishtadvaita e Advaita são a mesma coisa, são ângulos diferentes. Então é isso que Swami Medananda quer destacar. Tá? E aí esse amigo pergunta, isso indica uma futura ruptura na tradição de Sri Ramakrishna? Não. Essa é a grande luz poderosa da tradição de Sri Ramakrishna. É uma diversidade unida. Uma grande unidade com muita diversidade, com muitas riquezas, com muitos pontos de vista. E justamente o contrário disso. Vai enriquecer muito e permitir que pessoas de uma tendência mais não dual e pessoas de uma tendência mais dualista convivam harmoniosamente unidas por ele, Sri Thakur. Bendito o Sri Ramakrishna. Bendito os filhos da mãe divina que estão a conduzir esta obra atualmente no mundo. É um privilégio perceber essas grandes mentalidades, essas grandes mentes dos nossos dias. O Swami Medananda, o Swami Sarvapriyananda, né? E tantos outros grandes professores com tanta sabedoria, com tanto amor, com tanta rendição, entregando seus corações e suas mentes iluminadas para o propósito de apresentar o maravilhoso Vedanta de Sri Ramakrishna para o mundo de hoje. Que bom. Muito bem. Por fim, uma questão contemporânea, uma questão dos dias atuais, e vai fechar esse vídeo. Um amigo pergunta, segundo consta, em razão dos muitos protestos e crise popular no Irã, está acontecendo lá de ter fim a obrigatoriedade do uso do véu para as mulheres no país. O que isso pode significar? Que a população está menos religiosa lá? Que o regime teocrático está no fim? Ou nada disso deve ser levado muito a sério? Muito bem. De fato tem acontecido isso já há alguns meses, né? Muitos protestos no Irã e recentemente aconteceu uma tragédia de uma moça ter morrido nas mãos da polícia em condições muito estranhas. A polícia diz que ela morreu, ela simplesmente chegou lá e morreu. Ela foi detida porque não estava usando o véu da maneira correta. E a partir daí muitos tumultos, muitos protestos e em número maior do que já acontece há bastante tempo contra essas medidas, não é?
E é o que aparece agora, há indícios de que alguma reforma exista nessa excrescência absurda, que é uma polícia da detecção da moralidade das vestimentas, que é o que existe no Irã, que é um desses regimes, né, assim, caricatos, né, assim, como se fosse uma distopia mesmo. Se vai acontecer ou não sei, mas é evidente que existe uma tensão crescente que demonstra, né, um fim de um ciclo, talvez. Isso não significa dizer que o regime teocrático vai acabar, porque tem força policial, ok? Tem vidas das pessoas sendo colocadas em risco. As pessoas estão lá, vão presas, são torturadas, são mortas. É difícil, né? É difícil vencer uma ditadura. Mas existe já um espírito, né, do tempo dizendo: já deu. As pessoas estão menos religiosas lá. Esse é um conceito errado, né? As pessoas podem ser muito religiosas, muito espirituais e discordar muito da condução da religião, da interpretação da religião, sobretudo aquela predominante. Os muçulmanos podem compreender que a questão do véu não é tão importante. Alguns muçulmanos podem compreender que é muito importante. Assim como cristãos, né, compreendem certas coisas. Aqui na pandemia, por exemplo, tivemos os cristãos que achavam que valia a pena morrer para você ir a uma igreja. Outros diziam, não, é hora de ficarmos em casa, a gente faz oração em casa. Não é? A gente comunga com Cristo em espírito. Existiam aqueles outros que diziam, não, eu vou numa multidão mesmo, sem máscara, e vou comungar no mesmo cálice, porque ali o Espírito Santo protege. E se morrer, morreu. A gente pode resumir o cristianismo na opinião de um ou de outro, ou pode dizer que existem pessoas religiosas de muitas maneiras. Mesma coisa é no islamismo. Não é? As fundamentais questões para os muçulmanos são compreender que existe Alá e o seu profeta Maomé. Reservar parte de sua riqueza para dar aos pobres. Não é a mesquita, não, aos pobres. Né? Se organizar para, se possível na vida, fazer uma viagem para a cidade sagrada de Meca. Realizar as 5 orações diárias, voltadas para Meca. Deixar as coisas do mundo e se voltar para a oração ao menos 5 vezes no dia para pontuar o dia. Não é? E, no mês sagrado do Ramadã, ter aquela rememoração de continência, de não comer, não beber nada, não ter relações sexuais, do nascer até o pôr do sol. Essas são as questões muçulmanas fundamentais que todo muçulmano tem que conceber. Como prática, o véu não está entre elas. O véu nasceu de uma tendência de moda das mulheres muçulmanas que queriam ser mais parecidas com as modas das mulheres bizantinas, das mulheres persas, das outras mulheres do mundo e das cortes, das esposas de Maomé que usavam véu, achavam que aquilo era um direito de todas, de embelezamento e de nobreza. Né? Como sabemos, o Islã, nas suas origens, ele dá grande valorização à mulher, né? Que era muito desprezada, era muito desconsiderada como ser humano naquela cultura e no mundo inteiro, de modo geral. E o Islã traz as mulheres em alta conta, em pé de igualdade com os homens. Então, depois, com o tempo, houve uma distorção disso e aquilo virou um identitarismo. Mas essa não é uma questão central para a fé, para o coração, para o âmago da fé dos muçulmanos. Então é por isso que os iranianos podem continuar sendo pessoas de fé e lutarem contra um regime atroz, violento, brutal, corrupto, criminoso e ter certos símbolos, né, para estabelecer essa luta. É uma questão importante, mas eu acho que está longe de acabar, longe de ser resolvida assim. Né? Demora. É isso, meus amigos. Final do vídeo de hoje. Final desta sequência, sessão para o ano de 2022 de trazermos questões dos amigos. Novamente agradeço muito a todos vocês que participaram, todos vocês que trouxeram suas questões, comentários. Espero que tenha sido de alguma utilidade, de alguma valia. Tá bom? Volto num vídeo aqui em breve para me despedir de vocês nesse ano de 2022. Fazer aí um apanhado sobre toda essa experiência ao longo já dos anos aqui, me comunicando e conversando com os amigos, me preparando para um novo ciclo. Um grande abraço a todos no amor de Cristo.